Para quem quer se aventurar no mundo dos notebook gamers, a Acer começou a distribuir no Brasil a nova versão do seu notebook gamer mais vendido, o Nitro 5. Esse novo modelo veio com atualizações muito interessantes tanto no design quanto no hardware, e essa versão AN515-5858W3 já conta com processador Core i5 de 12ª geração, o 12450H, e com placa gráfica RTX 3050. Abrindo a caixa, encontramos o notebook em si e uma outra caixa contendo os acessórios. Nela acompanha o carregador de 230 watts, que entrega uma ótima eficiência energética para o notebook, um adaptador para ligar o HD SATA no notebook e seus respectivos parafusos, e manuais de instrução. O notebook vem bem protegido por espumas e acompanha uma bag de pano para proteção. Ao pegá-lo pela primeira vez, já é visível logo de cara algumas mudanças no design, deixando claro que a marca quis realmente dar uma atualizada na parte visual. A princípio, o que mais é perceptível é a parte de trás do notebook, que agora tem uma traseira mais alongada, que foi projetada para acomodar algumas conexões como saída HDMI, uma conexão USB tipo C Thunderbolt 4, que agora também transmite vídeo, e entrada para o carregador. Tudo isso na parte de trás deixa o notebook com um visual muito mais clean na mesa, sem muitos cabos à mostra. Na parte de design também é perceptível que o Nitro 5 agora está mais sóbrio, com visual menos gamer e mais executivo. Os detalhes em vermelhos das versões anteriores foram deixados de lado e agora está tudo mais discreto. A tampa superior é de plástico liso, assim como o restante de todo o computador. Isso é compatível com a categoria de preço do mesmo. Agora tem um grafismo bem discreto com linhas em azul e roxo, e o único detalhe é que fica fácil deixar marcas de dedos nele justamente pelo material. De restante, laterais e frentes sofreram poucas alterações. A parte de baixo continua com as aletas de respiro para ventilação e os parafusos para acesso à parte de dentro do notebook para realizar upgrades. Aliás, esse é um detalhe que vamos conhecer melhor logo à frente. Na lateral direita, contamos com duas entradas USB 3.2 e na lateral esquerda encontramos mais uma entrada USB 3.2 e uma entrada RJ45 para o cabo de rede. Ao abrirmos a tampa, notamos também uma mudança bem interessante, que é na tela, que agora tem uma borda um pouco maior na parte de baixo, e nessa versão conta com um painel de 15.6 polegadas Full HD com tecnologia IPS, retroiluminada por LED e com 144 Hz de atualização. Para quem joga é um prato cheio, porém para quem trabalha com edição de foto, vídeo e design gráfico não é das melhores opções, pois não tem cores tão fiéis, pois alcança apenas 45% do aspecto NTSC. E tem apenas 250 nits de brilho, o que para ambientes internos ou com pouca luz mediana se dá muito bem, mas em ambientes muito iluminados não é a tela ideal. Nesse caso, é recomendável o uso de um monitor externo com cores e brilhos melhores, mas para uso em geral é uma tela até muito boa comparada a outros modelos. Na parte superior da tela ainda encontramos a webcam, que tem uma qualidade mediana em 720p, o suficiente para fazer videochamadas e reuniões. Na top case do aparelho, podemos notar mais acima uma grade de saída de alto-falantes que tem uma qualidade mediana, bem aceitável. E o teclado, que é a única coisa que ainda remete a um notebook gamer, pois tem teclas pretas com letras e números em vermelho e também é retroiluminado apenas na cor vermelha. A digitação é extremamente macia, silenciosa e confortável. Tem padrão ABNT2 e também um teclado numérico, ou seja, é um teclado full size, completo e muito bom. O único detalhe que eu não gostei foi justamente o fato do botão Power vir integrado ao teclado, pois caso um dia o teclado dê algum problema, o notebook pode simplesmente não ligar. Logo abaixo temos o trackpad, mais deslocado para a esquerda, com um tamanho muito bom e com sensibilidade muito boa também. É compatível com gestos de atalho e usabilidade do Windows. Ao lado temos os adesivos da Intel e da Nvidia, mostrando um pouco dos detalhes de hardware que acompanha e que vamos conhecer já já. Em termos de construção e design, podemos ver que o notebook em geral está muito redondinho, ou seja, sem firulas chamativas, exceto pelo teclado. E tem um visual muito bonito, elegante, discreto, o que pode atender agora públicos de diferentes categorias, e não só usuários gamers. Agora, o trunfo mesmo vem na parte interna, na configuração. Esse modelo vem com Intel Core i5 de 12ª geração, o modelo é o 12450H, que tem 4 núcleos de performance, 4 núcleos de eficiência e 12 threads no total, que dá conta de rodar programas e jogos pesados sem fazer muito esforço. Inclusive essa versão com Core i5 consegue ser mais potente até mesmo que o seu irmão gêmeo, que vem com Ryzen 5 geração 7000. Conseguimos resultado muito bom com essa versão do i5, inclusive melhores até mesmo que os i7 da geração anterior.
Falando em gráfico, agora entramos na era das RTX, com a 3050 GDDR6 de 4 GB de VRAM, com Ray Tracing e DLSS, que casa muito bem com o processador, sem dar gargalos. No site do fabricante mostra que ele atinge 60 watts de potência, porém no próprio NVIDIA painel mostra que ele chega até os 95 watts de TGP no total, ou seja, o notebook consegue extrair o máximo de potência e eficiência energética da placa gráfica. Mas como nem tudo são flores, agora precisamos falar do calcanhar de Aquiles dessa máquina, que é justamente a memória RAM que vem de fábrica, não pela qualidade em si, e sim pela quantidade. Ele vem apenas com 8 GB de RAM DDR4 3200 MHz em apenas um pente de memória, ou seja, em modo single channel. E o que isso tem a ver com o desempenho final? Bom, a princípio para uso comum do dia a dia, navegação, digitação, consumo de mídias e outros usos simples não tem problema algum. Porém, quando partimos para games e programas pesados, é extremamente notável quanto o notebook perde de desempenho usando apenas um pente de 8 GB. Os jogos ficam mais limitados em FPS, rodando até mesmo com alguns stutterings durante a jogatina. Porém, isso é bem fácil de se resolver. O notebook tem fácil acesso ao upgrade de memória RAM na parte de baixo, onde podemos colocar mais um pente de 8 GB, totalizando 16 e agora em modo Dual Channel, que torna o processo de comunicação com o processador mais rápido e mais eficiente. Nesse meu caso eu coloquei um pente de 16 GB e mantive os 8 que vieram nele, totalizando 24 GB de RAM. Sobra bastante para jogos e para trabalhar com os meus programas de edição. Depois dessa atualização, é perceptível quanto o computador funciona de forma mais fluida e rápida e os jogos chegam a ganhar de 20 a 50% a mais de desempenho em FPS. Já a bateria tem uma durabilidade mediana, normal para a maioria dos notebooks dessa categoria gamer. Em testes que fiz, tive uma durabilidade média de 4 horas assistindo filmes, com brilho em 50%, e 5 horas para digitação e navegação com brilho em 70%. Já para edição, consegui apenas 2 horas e 20 de uso, e jogando o tempo foi ainda menor. A bateria drenou por completo em apenas 1 hora e 30 minutos. Ou seja, se você vai jogar com ele, tenha certeza de que você tem uma tomada aí por perto. Agora partimos um pouco mais para detalhes técnicos. Esse modelo conta também com conexão Killer Ethernet e Wi-Fi 6 1650i e tecnologia Mu-MIMO, que garante conexões de vários transmissores simultâneos. Vem também com Bluetooth versão 5.0 para conexões ainda mais rápidas, e as possibilidades de upgrade são a cereja de bolo desse modelo. Aqui, abrindo a tampa de baixo, temos fácil acesso às opções de upgrades e também podemos ver um pouco mais da construção do aparelho. Temos do lado esquerdo um cooler de resfriamento para CPU e ao lado direito um cooler para GPU. Tem tamanho muito bom e hatch pipers largos para mais eficiência. Em termos de refrigeração, não tenho do que reclamar. Mesmo trabalhando com renders pesados e com jogos, o notebook se manteve na temperatura muito boa e bem aceitável. E uma base cooler ajudou muito mais a refrigerar. Recomendo bastante o uso de uma, seja para qualquer modelo de notebook. Podemos notar também que em termos de armazenamento estamos muito bem servidos aqui. O Nitro 5 vem com NVMe de 512 GB, já na versão PCI Express 4.0 de alta velocidade. Ao lado temos um outro slot NVMe com as mesmas características e ainda mais uma entrada para HD SATA ou SSD. Aqui no meu caso eu coloquei um HD de 1 TB para armazenar os meus arquivos pessoais. Em considerações finais, com os testes que fiz e com o uso do notebook até agora, pude perceber que as evoluções de hardware e design foram bem significativas em relação às versões anteriores. Em termos de desempenho, fiquei bem impressionado com praticamente tudo, de uso comum do dia a dia até mesmo nas tarefas mais pesadas, em nenhum momento senti lentidão e gargalos. Claro que isso depois da atualização da memória RAM. Acho que o processador e a placa de vídeo nessa versão casaram extremamente bem sem abrir brecha para gargalos. A tela, ainda contendo os detalhes que citei no começo do vídeo, é uma tela muito boa para trabalhos diversos e as possibilidades de upgrades o tornam uma opção tentadora na hora de escolher esse modelo. É um notebook que vai atender muitos públicos diferentes e que, acima de tudo, tem um preço extremamente competitivo e sempre está em promoções pela internet. Bom, espero que vocês tenham gostado desse review. Se chegou até aqui, considere deixar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Temos sempre conteúdos interessantes como esse aqui para você. Um grande abraço a todos e até a próxima.